Fala galera, hoje eu vou falar sobre vezes que eu já debati com o professor na escola. Não é tão incomum, mas ainda acontece, e acontece bastante. A gente sabe que desde algum tempo atrás, vamos dizer desde a época da redemocratização, há uma perseguição e uma doutrinação dentro das escolas. Bom, e o que se deve a essa doutrinação? Só a título de você entender antes do vídeo, ela não se baseia apenas em formar alunos para uma determinada corrente política ou ideológica, mas ela serve e tem como intuito suas bases principais: a proibição da anti-ideia. Como assim? A anti-ideologia do que eles pregam. Por exemplo, se um professor ou um determinado grupo prega alguma coisa, você não pode pregar ou falar contra a ideia desse grupo, que senão você é o antidemocrático, senão você é um machista, senão você é um opressor. E eu aqui vou falar de algumas vezes que eu já debati com professores ou com alunos na sala de aula acerca disso, beleza? Bom, a primeira vez, vamos dizer que eu ainda era um girininho aí nesse assunto. Bom, era o ano de 2018, era ano de eleição, aquele ano de correria. Então eu estava estudando no 8º ano na escola, e eu lembro que chegamos em um assunto falando sobre a época do regime militar. Só que eu tinha visto recentemente um documentário, que eu lembro que era da Brasil Paralelo, falando sobre justamente a época do regime militar. Então na minha cabeça ficou bastante contraditória e bem opositora a ideia de que teria sido uma ditadura imposta por um golpe. E foi isso que a professora pregou dentro da sala de aula. Então ela chegou lá. Então, a ditadura, que foi um golpe dos militares e uma conspiração dos Estados Unidos para poder fazer com que o povo brasileiro perdesse e os militares assumissem, tirando a democracia e o presidente que havia no poder. Bom, uma narrativa. Eu não entendia muito bem do assunto e o bonitão lá foi querer intervir, por causa que eu estava bastante, como eu posso dizer, inconformado com aquela situação. E vai lá eu dizer: professora, não foi uma ditadura. Bom, pra que eu fui dizer isso? Mas o que acontece? Eu vou lá me opor à professora, na época, sem entender nada do assunto. Então eu simplesmente levo a patada numa simples frase: que livro você leu? A partir daí começou a surgir um sentimento de que eu precisava me aprofundar e ficar inconformado com esses assuntos. O contexto que se dá toda essa situação, na verdade, é de João Goulart, presidente, e ele, como presidente, que tinha substituído o anterior, o que ele faz? Ele estreita relações com países comunistas, com países de esquerda, e com esse estreito de laços entre o Brasil e esses países, e a pregação da reforma agrária com o discurso do presidente, bom, causava um temor muito grande na população brasileira e das instituições acerca do que era o comunismo, lembrando que estávamos em período de Guerra Fria. Então, houve sim uma mobilização popular muito grande, até já vista na Marcha pela Família, Vida e Liberdade, o que acontece? Há uma mobilização da população pedindo para que haja, assim, uma intervenção militar. E, inclusive, quem declara vaga à presidência da República não são os militares, são um congresso em votação feita. Mas o que acontece? Eu vou lá me opor à professora, na época, sem entender nada do assunto. Então eu simplesmente levo a patada numa simples frase: que livro você leu? A partir daí começou a surgir um sentimento de que eu precisava me aprofundar e ficar inconformado com esses assuntos. E agora vamos para a segunda. Esse vídeo vai ter mais de uma parte, tenho certeza. Agora, falando desse assunto, eu lembrei de uma discussão que o negócio pegou fogo na aula de filosofia. Lembro que estava na época da pandemia e a professora simplesmente, do nada, na aula de filosofia, só tinha até uns 5 alunos na sala, ela simplesmente chega e diz: presidente Bolsonaro pede pro povo pegar em armas, porque é melhor pegar em armas. Do que eu até esqueci o que ela tinha falado, na verdade. E eu lembro que o contexto disso era o contexto do 7 de setembro do ano de 2020 ou 2021. 2021. Então o que acontece? Nesse contexto de 2021, que o Bolsonaro chama o povo para ir para as ruas, 7 de setembro, etc., ela me solta os atos antidemocráticos e tal, mas eu tava lá no dia, eu tava lá na rua, e eu simplesmente chego: professora, eu peço a palavra e falo assim: professora, eu não vi ninguém pegar em arma no dia do 7 de setembro,
Eu não vi ninguém quebrando tudo, ninguém fazendo um monte de besteira como a mídia, inclusive a senhora está falando aí que aconteceu. Eu não vi, eu estava lá com a minha família, com os meus irmãos, e eu não vi nada disso. No dia 7 de setembro eu estava lá, então eu tenho propriedade para falar presencialmente até... Ou seja, tudo aquilo que eu falo vai ter uma base, eu nunca vou falar sem base, entendeu? Essa é a minha diferença. Eu vi, e o que eu vi eu juntei com o que a imprensa falou. Algumas falaram o completo e algumas pegaram, por exemplo, o Estadão. O Estadão falou que teve um ato ontem do Bolsonaro que deu menos de 12 pessoas. Não tinha ato nenhum programa. Aí veio aquele inconformismo da professora, porque recebeu oposição e começou: ah não, mas tal, não sei de onde ela tirou força. A professora já estava de idade, né? E naquela discussão eu falei: professora, mas a senhora não pode simplesmente falar narrativas, tem que ser o fato. E no final ela falou: não, mas você em um debate não pode nunca falar da forma que você está falando. Não da forma, porque eu até tinha um vídeo que eu falava de uma forma bastante respeitosa, mas do que eu estava falando, que era defendendo o lado que realmente eu vi que estava certo. Você nunca pode defender esse lado no debate e tal, você está errado. E eu pego, no final da aula, a gente está descendo a escada, ela vem e fala: não, me desculpa, você tem sim direito à sua opinião e tal. Mesmo depois dela falar que não poderia jamais defender a minha ideia no debate. É sempre aquela mesma ideia de anti-ideologia. Você nunca pode ir contra aquilo que eles pregam, senão você é a pior pessoa que existe. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha, comenta aí se você também já teve uma situação dessas bastante desconfortável, e pode saber que eu tenho bastante ainda para contar e para salientar com todo mundo, porque a gente sabe que essa questão de perseguição política, que antes muitos só falavam que era na faculdade, hoje nas escolas está bem presente também. Então deixe seu like, cola com a gente, se inscreve no canal. Simbora!